Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa playlist de triângulos e quadriláteros. Eu, professor Alexandre Salim, o teu professor de matemática. Então vamos lá, nessa primeira aula nós vamos estudar os elementos do triângulo e as suas classificações, beleza? Então vamos nessa, pessoal. Bom, para começar, o que vem a ser um triângulo? Triângulo é a figurinha geométrica que você conhece, uma figura formada por três ângulos, claro, olha o nome, triângulo, então três ângulos. Figurinha geométrica formada por três ângulos, essa que está aqui, ó, essa que eu desenhei aqui para vocês, tá? E aí, quais são os elementos desse triângulo? Bom, existem os vértices são esses pontinhos que estão aqui, ó, esses três pontinhos, A, B e C, são os nossos vértices, ó, A, B e C. E os ângulos? Quais são os ângulos? Eu tenho este ângulo interno daqui, então, vocês estão conseguindo ver esse ângulo que eu estou pintando? Esse ângulo, como é que eu vou chamar ele? Eu chamo ele de CAB. A letra que fica no meio, tá vendo aqui, ó, CAB, é justamente a letra do ângulo interno. Tá vendo lá, ó? CAB. Essa abertura daqui, a letrinha do meio, é justamente o ângulo que eu marquei ali, tá bom? Qual seria um outro ângulo? Um outro ângulo é esse daqui. Como é que eu vou chamar esse outro ângulo? Eu chamo de ABC. Eu sempre uso três letras para poder representar esse ângulo e a letrinha do meio é justamente a letra ali do meu ângulo interno, tá? Então tá aqui, ó, ABC seria aquele ângulozinho B que eu coloquei ali, tranquilo? E para finalizar, quem seria esse meu terceiro ângulo daqui, ó? Seria o ACB. ACB. Esse é o nosso terceiro ângulo, beleza? Muito bem. E quais são os lados do meu triângulo? Quem são os lados? Bom, os lados são esses segmentos daqui, ó. O segmento de A até B, esse AB aqui, ó, é um dos lados do meu triângulo, AB. Quem seria o outro lado do meu triângulo? Ué, esse outro daqui, né? De C até A, ou de A até C, tanto faz. De A até C, AC. Poderia botar CA, não tem problema nenhum, mesma coisa, né? E por fim, qual é o lado que está faltando aí? É o lado de B até C, BC. Então estamos aí com os vértices, com os ângulos e com os lados. Com isso você já conhece os elementos do seu triângulo, tá? Esses são os elementos. Eu deixei para vocês dois lembretes aqui importantes. Lembrete de número 1. A soma dos ângulos internos do meu triângulo, se eu pegar os três ângulos internos e somar, vai dar quanto? 180 graus. Não posso esquecer disso. É o que a gente chama de lei angular de Thales. A lei angular de Thales me garante que a soma dos ângulos internos é igual a 180. Beleza? Muito bem. Aqui, ó, para simplificar, algumas vezes, em vez de ficar botando CAB, ABC, ACB, que é chato ficar escrevendo três letras para representar cada ângulo, a gente pode colocar direto, ó, algumas vezes a gente faz isso para poder facilitar, coloca direto só a letrinha que está ali o ângulo. Por exemplo, quem seria esse A que está aqui, esse A daqui, ó? É esse ângulo daqui, né, gente? É o ângulo A, o ângulo interno do vérticezinho A, beleza? E aí, se eu pegar o A, somar com o B e somar com o C, vai dar 180 graus. Um outro lembrete aqui que eu coloquei para vocês, o lembrete número 2, é o teorema do ângulo externo. Que história é essa, professor? É o seguinte, se eu pegar aqui, ó, dois ângulos internos de um triângulo e somar esse A com esse B daqui, ó, A mais B, vai dar quem? Vai dar justamente este ângulo externo oposto, esse Dzinho que está aqui, ó. Estão vendo aquele Dzinho? Esse Dzinho é a soma dos outros dois internos. Então, se eu pego o A com B e somo, vai dar o externo oposto, que é esse D daqui. Tranquilo? Esse é um teorema também extremamente importante que a gente utiliza em várias questões. Beleza, pessoal? Então, vamos ao próximo slide. Agora a gente vai começar a estudar as classificações dos triângulos. Beleza? Primeiro, eu vou pegar a classificação em relação aos lados. Esquece ângulo, não vou falar nesse momento sobre ângulo. Quero falar sobre lados, tá? Se eu tenho um triângulo com três lados iguais, qual é o nome desse triângulo que tem três lados iguais? Tipo, se esse lado aqui mede L, esse aqui mede L, esse aqui mede L também. Os três têm a mesma medida. Qual é o nome dele? Equilátero. Esse é o triângulo equilátero. Tranquilo? E quando eu tenho dois lados iguais, por exemplo, esse AB daqui, ó, digamos, ele mede L
e esse BC daqui ele mede L. Tem esses dois lados aí de mesma medida. Quando isso acontecer, qual é o nome desse triângulo? Triângulo isósceles, beleza? E por fim, quando os três lados têm medidas diferentes, tipo, esse lado aqui mede Czinho, esse aqui mede Bzinho e esse aqui mede Azinho, tá? Três lados com medidas diferentes, todos eles medidas diferentes. Qual é o nome desse triângulo? É o triângulo escaleno. Tranquilo, pessoal? Tá. O que eu tenho de interessante aqui nesse triângulo equilátero primeiro? No triângulo equilátero, os três ângulos internos, eles vão medir quanto? Pensa, no triângulo equilátero, além de ter lados iguais, ele tem também ângulos iguais. E se os três ângulos são iguais, e a gente sabe que a soma tem que dar 180, para a soma dar 180 e os três ângulos serem iguais, esse ângulo daqui é de 60 graus, esse é de 60 também, e esse último daqui também é de 60 graus, beleza? E no triângulo isósceles, tem alguma coisa de interessante relacionada a ângulos? Tem também. Os ângulos da base, essa base aqui, os ângulos da base, eles têm também a mesma medida. Se este ângulo daqui medir θ, este outro ângulo daqui também vai medir θ, tá? No triângulo isósceles acontece isso. Quando eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, as laterais ali vão ter a mesma medida, consequentemente, os ângulos da base também terão a mesma medida, beleza? Próxima classificação, agora com relação a ângulo. Então vamos lá. Se os três ângulos do meu triângulo, olha, os três ângulos, são menores do que 90, ou seja, eu tenho três ângulos agudos, o nome desse triângulo vai ser um triângulo acutângulo, tá? Todos os ângulos internos são menores do que 90, são agudos. E o triângulo retângulo? Quem é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo igual a 90 graus. Quando eu tenho um ângulo igual a 90 graus, o meu triângulo é retângulo. E por fim, quando eu tenho um ângulo igual a maior do que 90, ou seja, um ângulo obtuso maior do que 90, o nome desse triângulo vai ser o triângulo obtusângulo. Tranquilo? É claro que não tem como ter dois ângulos de 90 graus, né, gente? Se você tivesse aqui um ângulo de 90 graus e botar mais um ângulo de 90 graus, não vai fechar um triângulo nunca. Nunca que você vai conseguir fechar um triângulo. Então, só tem como ter triângulo com um ângulo de 90 graus, tá? É esse caso aqui, triângulozinho retângulo. Assim como é impossível você ter um triângulo com mais de um ângulo obtuso. Pensa, se tu meter um triângulo obtuso, um ângulo obtuso aqui, ou seja, maior do que 90 graus, e meter um outro ângulo obtuso, maior do que 90 graus, não vai fechar um triângulo nunca. Vai crescer indefinidamente para lá e para cá, não vai fechar o triângulo. Deu para perceber? Então só tem como ter um ângulo obtuso. E o nome desse triângulo vai ser o triângulo obtusângulo. Tranquilo? Fechamos aí as classificações. Vamos ao exercício da IFSU. Analise a tirinha abaixo e, de acordo com a tirinha, o triângulo classificado é... Olha só, pessoal, vamos ler essa tirinha rapidamente. Vamos ver. Liberdade. Este é um triângulo como? Esse daqui, como que é esse triângulo? Como Deus manda, a criancinha responde. Depois, não, preste atenção. Se este lado e este lado medem a mesma coisa, ele me disse que os três lados do triângulo, ela me disse isso, L, L, L. Os três lados desse triângulo são iguais. Bom, se os três lados desse triângulo são iguais, eu já sei. A resposta é o quê? Triângulo equilátero. Não precisaria nem continuar essa tirinha, beleza? Então, próximo exercício. Quanto às classificações dos triângulos, assinale a correta. Ele quer a certa. Letra A. O triângulo isósceles, a gente conhece o triângulo isósceles, é aquele assim, é aquele que tem dois lados iguais e os ângulos da base também são iguais, não é isso? Possui dois lados de comprimentos iguais, beleza? Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos? Não, acabamos de ver, é possível sim. Os ângulos da base, eles têm a mesma medida, não é isso? Item B. Um triângulo equilátero possui todos os lados com comprimentos iguais. Começou legal, equilátero é isso daí. Entretanto, não é possível afirmar nada sobre os seus ângulos? Não, você viu comigo. O triângulo equilátero é aquele que tem medidas iguais, lados iguais, e também tem ângulos iguais, né?
Todos eles medem quanto? Todos eles? 60 graus. 60, 60 e 60. Tranquilo? Então, letra B errada também. Ele que acerta. O triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. Não tem como ter dois ângulos retos, eu te mostrei, pessoal. Só tem como ter um ângulo reto. Se você colocar um ângulo reto aqui, ó, 90 graus, e outro ângulo reto aqui, não vai fechar um triângulo nunca. Não tem como fechar um triângulo. Isso aqui tá falso. No máximo, um triângulo vai ter um ângulo de 90 graus, beleza? Item D. O triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo? Não. Triângulo acutângulo tem os três ângulos agudos, os três ângulos menores do que 90 graus, beleza? Então tá errado também. E o triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. Verdade, isso aí. Obtuso, maior do que 90 graus, só tem como ter um. Não dá para ter dois. Já tinha feito isso, lembra? Olha aqui, ó. Se eu botar aqui um ângulo maior do que 90 graus e aqui maior do que 90 graus também, ou seja, ambos obtusos, não vai fechar um triângulo nunca, pessoal. Não tem como fechar um triângulo. Vai crescer para lá, vai crescer para lá, e aí não tem como fechar um triangulinho, beleza? Deu para entender isso daí? Muito bem. Fechamos a nossa aula de número 1. Espero que você tenha gostado. Continue com a gente e vamos para a aula de número 2, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.